Hello guys, tudo bem? Natália Passos aqui. Hoje eu resolvi falar um pouquinho para vocês sobre a questão dos falsos cognatos, ou então false friends. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o que acontece? Esses dias eu publiquei um vídeo onde eu falava a questão do parents e do relatives. Vocês podem clicar aqui, em algum lugar vai aparecer. E aí entrou nessa questão de que parents, né, significava pais e relatives significava parentes. O que acontece? Isso se chamam os falsos cognatos, ou então false friends, que a gente chama em inglês, que são palavras que às vezes, né, parecem ser uma coisa, mas são outra. E aí às vezes a gente acaba confundindo por fazer essa associação com a nossa língua materna. Então assim, primeiro vou dar um exemplo aqui de uns cognatos e depois vou dar o exemplo de alguns falsos cognatos que o pessoal confunde bastante, que é o que eu mais vejo o pessoal utilizando e às vezes, né, se confundindo. Os nossos cognatos, então, eu escolhi 3. O que seriam os cognatos? Os cognatos são as palavras em inglês que são parecidas com o português e realmente significam isso. Então, na verdade, essas aí acabam, né, ajudando a gente. Só que a gente tem que ter um certo cuidado, porque nem sempre vai ser. Mas então, assim, exemplo de cognatos para vocês, tá? 3 exemplos. A primeira, future. Future, né? Podem ver aqui como é que escreve, também é parecido. Future. Que significa, então, futuro, tá ok? Parecido com o português, né? A gente pode ver que é bem semelhante e realmente, né, eu costumo chamá-las de palavras transparentes, que a gente consegue, né, entender ali mesmo sem nunca ter visto. Vou saber que future significa futuro. A segunda palavra, então, accident. Accident. Ela também é uma palavra transparente. Olhando ela, eu consigo imaginar que significa acidente, né? Nossa terceira palavra, então, ela até tem 2 formas de pronunciar, que é garagem. Em inglês eu faço dessa forma aqui, ela se escreve desse jeito aqui. E eu falo garage, garage, ou então garage, garage. Eu tenho essas 2 pronúncias, a questão do americano e do britânico. E aí, então, né, ela também é um cognato, onde eu consigo identificar que garage ou então garage seriam a palavra garagem, tá? Tranquilo. Aí não tem problema nenhum, né? Isso na verdade para nós é muito bom. Mas aí o que acontece? Aparecem os nossos false friends, ou então os nossos falsos cognatos, que são essas que vão ter a escrita, ou às vezes até a questão da pronúncia, semelhante ao português, mas na verdade elas significam outras coisas. Então a primeira que eu selecionei aqui é uma que eu vejo que é a que eu mais vejo, na verdade, o pessoal utilizando de forma, né, pensando que é uma coisa e na verdade é outra, que é essa aqui, pretend, tá? Pretend. Gente, se eu vou olhar assim, eu penso, o verbo pretender. Muitas vezes eu quero falar, eu pretendo fazer tal coisa e eu falo pretend. Mas na verdade não. Pretend é o verbo fingir. Então assim, imagina, I pretend to do. Se eu falar isso, eu vou estar dizendo que eu finjo fazer e não eu pretendo fazer. Então a gente tem que ter um cuidado bem especial. Para falar que eu pretendo fazer alguma coisa, na verdade eu uso esse verbo aqui, que é o intend, tá? Intend. E aí sim, I intend to do. Eu pretendo fazer. Então esse é o primeiro que eu vejo o pessoal confundir bastante, porque, né, a gente vai, não lembra a palavra pretend, né? Só que tem que cuidar porque pretend é fingir, tá, gente? Aí foge bem do nosso contexto. A segunda palavra, então, é a college, né? Às vezes o pessoal tudo pensa em colégio. Na verdade não é colégio. College, na verdade, é faculdade, né? E aí para colégio eu tenho lá o school, high school, né? Dependendo de qual é a parte que eu tô lá na escola, enfim, em colégio. Então é um pouquinho diferente. O college seria, na verdade, faculdade. Cuidado para não confundir. A próxima, então, que assim, essa o pessoal confunde bastante. Várias vezes quando, né, está nas entradas dos lugares ou até mesmo na torneira, principalmente nesses shopping centers, aparece bastante, que é o push. E o pessoal olha, né, push, vai lá e quer puxar. Não, gente, tá? O push, na verdade, ele é empurrar, né? Então, o push é empurrar, não é o puxar. E esse aí o pessoal confunde bastante mesmo, porque é realmente muito fácil de confundir. Enquanto, na verdade, quando eu quero falar puxar, é o to pull, tá? Esse outro carinha aqui do lado, tá? Então, to pull e o push, então, seria empurrar. Por isso que a gente tem também, né, pessoal aí, às vezes vem a questão do push-up, que é de fazer flexão, é no sentido de empurrar, né? Porque tu empurra o corpo, então faz todo sentido. E por último, então, o último que eu selecionei aqui, só para vocês terem uma noção, é também a palavra lunch. Muitas vezes o pessoal fala lunch no sentido de lanche, né? Ter um lanche no meio da tarde, enfim, quando na verdade lunch é almoço.
E aí são refeições bem diferentes, né? O lunch é meu almoço. Agora, se eu quero falar o lanche, eu vou falar snack, tá? Snack. Snack, sim, é lanche, tá? Então, assim, gente, esses são alguns falsos cognatos que às vezes o pessoal confunde bastante, né? E é por motivos óbvios, porque eles realmente são bem parecidos. Mas então lembrar que, às vezes, as palavras, elas sim, podem estar parecidas com o nosso idioma e realmente for aquilo ali, mas às vezes vai acontecer de não ser. Então é sempre bom a gente sempre conferir aquilo ali antes da gente começar a utilizar. Bom, pessoal, essa foi a minha dica de hoje então. Se vocês gostarem, deixa o like ali. See you in the next video.